Assim ele diz, Davi, na presença do profeta, ela era, quando era Natan. E Natan sabendo que Deus amava Davi, disse, Davi, tudo quanto tem no coração faze, que Deus é contigo. Que declaração, tudo quanto tem no seu coração faze, Deus é contigo. E aquela consagração de Davi ao amor de Deus. E então, vendo na mesma noite, sabendo que ele estava que não foi permitido fazer, Deus foi gracioso bastante para descer e falar a Natan. Eu sempre gostei dessas palavras. Vai, diz a Natan, meu pai, diz a Davi, meu servo, que eu te tirei do Jordão. Simplesmente ele não era nada. E eu gostaria de aplicar isso aqui só um minuto. Eu te tirei do eu te dei um nome. Tu tens um nome dos grandes que há na terra. E gostaria de aplicar isso de modo confidencial, de modo a salientar um ponto. Eu estava pensando faz poucos anos eu me encontrava na cidade e ninguém se importava comigo. Ninguém me amava. Eu amava as pessoas, ninguém me amava por causa dos antepassados da família. Sem como eu gostaria que a mãe já estivesse viva para poder entrar neste santuário. Muitos dos veteranos que deram seu dinheiro para ajudar a construí-lo aqui. Talvez Deus, esta manhã, os deixe olhar do balaústre. Mas a família Branham não tinha um nome muito bom por aqui, pelo fato de beber. Ninguém queria saber dele. Eu lembro de ter dito a minha esposa para somente se lembrar de que eu não conseguia fazer nem conversar. Ninguém se importava comigo. E agora tenho de responder para ter um pouco de descanso. E agora o Senhor nos deu esse grande lugar e essas grandes coisas que Ele tem feito. E Ele me deu além do nome de má reputação, Ele me deu um nome como o de alguns dos grandes homens. E Ele eliminou meus inimigos onde quer que fosse. Nunca houve nada que tenha permanecido diante disso, por onde quer que tenha ido. Mas, com graça sobre Cristo. E como eu saberia, quando era um garoto esfarrapado aqui, e a escola inverteu a 2 ou 3 quartos, quando eu era um motivo de riso na escola, por ser tão esfarrapado e patinar numa velha lagoa. Como eu saberia que no fundo dessa lagoa repousava uma semente de vida que poderia florescer desse jeito? Como eu saberia que, embora ninguém conversasse comigo, ele daria um nome que seria honrado entre o seu povo? Now, David was not permitted to build the temple. He could not do it. But he said, I'll raise up from your seed. E agora, a Davi não foi permitido. Ele não pôde fazer. Mas ele disse, eu suscitarei. E ele ficará e aquele tempo sobre o meu será o rei da terra. Ele controlará. Salomão, filho de Davi, natural,
da sua força natural. built a house. Uma casa ao Senhor, um templo. But when the real seed of David comes, Mas quando a verdadeira semente de he Davi told veio, there would come a time that there would be one ele stone mesmo disse left que upon the chegaria a other. hora e que daria uma pedra sobre a outra. But he tried to condemn Mas to ele tentou-lhes apontar outros templos. John the Revelator over in the book of Revelation, he saw this João, o tabernacle. revelador, lá no livro de Apocalipse, viu esse tabernáculo. Saw the new temple Apocalipse 21, ele descending viu down from heaven, o novo templo vindo, descendo adored do as céu, a bride of the adornado Lord, por uma noiva adornada para seu esposo. and a voice out of the temple said, "Behold the tabernacle of God, which E uma is voz do templo disse: Eis aqui o God tabernáculo shall be de with Deus. them." E Deus And estará the com light eles. all the ears of the eyes. Eles enxergarão toda a lágrima. No more Não God. haverá mais fome, nem mais tristeza, nem mais dor, nem morte, porque as primeiras coisas são passadas. That's the true Son of David that we're going to see in this lesson coming Então, on. o verdadeiro filho de Davi, veremos nestas lições que teremos esta The semana, temple of God, virá então ao seu the templo, real tabernacle. o templo de Deus, o verdadeiro tabernáculo que é foi edificado agora. For he said in John 14, "In my Father's house are many Porque mansions, ele disse, and na I will casa de go meu pai unto há muitas them, moradas. and E already eu they irei, are with me, que ele quis dizer, and I'll go já está and preparado. place E vou preparar um lugar e retornarei para vos levar para mim mesmo. Of course, we know that'll be in the great age to come. E claro, sabemos que isso será na grande era por vir. E a verdadeira semente de Davi tomará o trono, que é Jesus Cristo, e reinará sobre a igreja, na casa e sobre as 12 tribos de Israel por toda a eternidade. Aleluia. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos colocar de pé. Bem, domingo de ressurreição, no qual celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Bem, celebramos também a nossa morte para o mundo e a vida para Cristo. Então vamos adorar a Ele com tudo que nós temos nessa noite, nessa tarde. Um dia quando o céu se encheu de seus louvores, um dia quando o pecado foi tão negro como nunca, veio Jesus para nascer de uma vida, habitou entre os homens, meu exemplo ele é, amém? Um dia quando o céu se encheu de seus louvores, um dia quando o pecado foi tão negro como nunca, veio Jesus para nascer de uma
Aleluia. Irmão Antônio Aguiar, passa aqui na frente, vem fazer oração, que esse é o nosso culto. Ó Deus. Aleluia. Nos inclinamos rostos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor. Nós inclinados ante a tua face nesta noite em tua casa. Nós queremos, Senhor, nós te rendemos graças e honras e glórias nesta noite, pois verdadeiramente, Senhor, tu tens nos sustentado com a sua graça, Senhor, com o seu amor divino, Senhor, com a tua misericórdia, Senhor. Nós te damos graças por termos conduzido mais uma vez a tua casa, para aprender de ti, Senhor, no teu santuário, para ver a grandeza, Senhor, a beleza da tua santidade, Senhor. Nós te glorificamos, porque o Senhor venceu e tem nos dado força para vencer, Senhor. Fala conosco nesta noite, usa teu servo, teu ministro, para nos falar nesta noite. Nos abençoe, recebe a nossa gratidão nessa noite, Senhor. Recebe o nosso louvor. Nos abençoe, nos ajude, Senhor. Concedendo os teus perdões para nós. Abençoe cada irmão que entrou. Faça com que saia melhor do que tenha chegado, Senhor. Para que nós, Senhor, sejamos sarados cada vez mais. Cada vez mais fortalecidos, Senhor. Pelo seu poder da ressurreição. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, nós te pedimos. Amém e amém. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, aleluia. Vamos continuar adorando a Ele, amém. Amém. Você veio aqui para o adorar e o exaltar, amém. Vamos adorar a Ele. És grande Deus e habita em mim, vaso de barro. Entrarei por suas portas, não ficarei em átrio. Estarei no Santíssimo e te adorarei. Por suas portas, não ficarei no átrio. Estarei no Santíssimo, te adorarei. Vou te bendizer, vou te bendizer, vou te exaltar, vou te exaltar, não só pelo que fazem, não só pelo que fazem.
profundo, do mais alto ao mais profundo, reina soberano, não pede conselhos, pede conselho, majestade santa, vou te bendizer, vou te bendizer, vou te exaltar, vou te exaltar, ministras a minha alma, minha alma, chegue na areia, é grande Deus, me habita em mim, vaso de barro, desde que fui, vestido por sua glória, igual a Ele é. enche os céus e a terra, Em mim habitar, cante com convicção o eterno me amor, o eterno me amou, glória, atraí-me para si, vivificado estou, vivificado estou. Sendo elevado, mesmo com muitas provas, mesmo com muitas provas, o louvo todo dia, louvo todo dia. Ele é fiel, sim, Ele é fiel. eu vi a sua Me habita em mim, vaso de barro, redimido
dia. Vamos continuar adorando a Ele, amém? Ó Deus. Bem, você pode declarar nessa noite que não há Deus como o Senhor. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó está aqui nessa noite, amém? Aleluia. Eu sei que enquanto canto aqui, anjos podem me ouvir.
Pedir para a irmã Guilherme, amém, para essa oração, pelos dias das ofertas. Oh, Jesus. Deus abençoe a todos.
juntos, fechemos nossos olhos. Soberano e grandioso Deus, te damos graças, Senhor. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, se aproximando de Ti, em comunhão contigo, Senhor. Abençoe cada irmão que vai dizimar, Senhor, cada irmão que vai ofertar. Abençoe também, Senhor, os dízimos e as ofertas que vão ser recolhidas, no Teu santo e precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, aleluia. Irmão Ed, pode passar aqui. Vem, irmão Edinho. Se não se coloca de pé mais uma vez. Para a leitura dos pedidos. Deus abençoe o irmão também. Vamos orar pelo irmão Donato aqui, de Araranguá, que ele está ficando bom e vai ficar melhor ainda, né? Orando. Orar pelos meus irmãos lá de Criciúma, meus irmãos de sangue, para que Deus converta eles também. E oração pela irmã Beth do Timbé do Sul e seus filhos. Amado soberano Deus, aqui está, Senhor, este pedido de oração, Pai, a qual eu enviei, Senhor, para Ti, e nós oramos, Senhor, unânime, Pai, para que eles possam receber mais cura, Senhor, cura, conversão a Ti, Pai. Trate com eles, Senhor. Pai, se há algum eleito ali na minha família, Senhor, o Senhor converta ele, Pai. Ajuda, Senhor. Acha o último eleito para nós, Pai. Oramos pelo irmão Donato também, Pai. Ele está feliz da vida, Senhor. E o Senhor sabe, Pai, qual é a direção para ele, mas nós oramos e intercedemos por ele, por sua família também, Pai. Eu agradeço por estar aqui mais uma vez nesta noite. Foi no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo 17. Nós vamos ler apenas um versículo do Evangelho de São João, capítulo 17, e versículo 11. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de São João, quarto Evangelho do Novo Testamento, capítulo 17, e versículo 11, aqui onde o Senhor Jesus Cristo faz a oração sacerdotal. Diz assim: E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Amém? Eu vou ler, vocês repitam comigo. Para que eles sejam um, assim como nós somos. Bem, nós vamos cantar mais uma vez o trecho desse hino.
coro, né? Não a Deus como Senhor. Enquanto as crianças vão se dirigindo lá para o aniversário. Nem se alguém quer pegar água, pega agora, para depois evitar o movimento na hora da pregação. Não há Deus como Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Escrevam nas estrelas, proclamem no universo, só grande eu sou é Deus, quem seu amor conhecer, o louvará para sempre. Mais uma vez, um pouquinho mais forte, não tão cansado, com mais vida, né? Não há Deus como Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Escrevam as estrelas, proclamem no universo, só grande eu sou é Deus, em seu amor conhecer, o louvará sempre. Amém. Os irmãos podem falar sempre. Aleluia. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando nessa noite de ceia. Culto de ceia, geralmente o nosso culto é mais doméstico que nós temos, né? Onde nós tratamos de todos os tipos de assuntos, né? Concernente ao ministério, concernente o trabalho de Deus. E nessa noite eu quero iniciar aqui lendo a certidão de casamento, né? A Rebeca e o Ismael se casaram. Eu por mim teria esperado um pouco mais, eu tinha feito festa e vestido de noivo, mas estava com um pouco de pressa, não sei porquê, né? Mas casaram. Então, li aqui diante da igreja como testemunho aqui dessa certidão de casamento. O nome Ismael da Rosa da Silva, CPF 102 700 509 81. Rebeca Oliveira da Silva, CPF 137 294 619 58. Nome completo do solteiro, de data de nascimento, naturalidade, nacionalidade e afiliação dos cônjuges: Ismael da Rosa da Silva, nascido em 11 de 9 de 2002, natural de Araranguá, Santa Catarina, brasileira, filho de Vladimir da Silva e Vanessa Terezinha da Rosa. Rebeca Oliveira da Silva, nascida em 7 de 11 de 2004, natural de Canoas, ou de Canela, Rio Grande do Sul, brasileira, filha de Davi Dias da Silva e Jerusa Oliveira da Silva. A data do registro de casamento, por extenso, 1º de novembro de 2023. Assinado pela juíza Milena Carmo Gonçalves, que diz: o conteúdo da certidão é verdadeiro e dou fé. Araranguá, Santa Catarina, 1º de novembro de 2023. Os irmãos, dê uma salva de palmas para Jesus. Amém. Agora a Rebeca não é mais senhorita, né? Agora ela é senhora, né? Amém. E depois na rua os irmãos podem cumprimentar eles, né? Lá fora depois do culto, tá? Amém. Deus continua nos abençoando, né? Hoje nós tivemos uma escola dominical muito abençoada aqui. Quem estava aqui na escola hoje de manhã, aqui, os que estavam, né, irmãos? Foi realmente especial, né? Tanto com as crianças, né? Especialmente com as crianças, porque é mais direcionado a eles, quanto a escola para os adultos, né? Também Deus nos deu aqui uma boa palavra pela manhã. Eu sempre digo que lamento de não termos gravado, mas ao mesmo tempo eu volto atrás e penso, né?
não era para os de fora, era para os que estavam aqui mesmo, né? Então, os que vieram aproveitaram, foram beneficiados pela palavra. E eu até me surpreendi, hoje pela manhã tínhamos bastante gente aqui na escola, né? Tinha mais que o culto de quarta-feira, né? Amém? Então, primeiramente agradecer a Deus, né? Pela liderança do Espírito Santo que Deus tem nos dado, que Deus tem nos movido para guiar as nossas crianças, né? Aqui do tabernáculo. Também agradecemos muito, né? O esforço da nossa irmã Elisama, a professora da escola dominical, que se dedica ali fazendo as apostilas, pegando as orações, postando, né? Dando trabalhozinho para as crianças, que pelo que a irmã estava um pouquinho doentinha hoje pela manhã, e não pôde ver aqui como que as crianças apresentaram bem, né? A programação dos 15 dias, né? Tanto na parte da oração do Pai Nosso, como eles decoraram bem, os corinhos que nós pedimos, né? Também o trabalho ali a respeito da cabana do irmão Brana, quase que as crianças pregaram aqui de manhã, né? Contando a história do irmão Brana, do passarinho ali, o peito roxo, né? E nós somos muito abençoados. Então, que Deus abençoe todos os pais que têm tirado um tempinho para dar essa instrução, ajudar as crianças. E como eu sempre digo, o melhor investimento que você está fazendo é quando você investe nas suas crianças, viu? Amém? Tirar esse tempo, colocar ele sentado, ensinar para ele, conversar com ele enquanto ele está pintando ali, né? Amém. Aleluia. Certamente ele vai crescer e não vai esquecer mais disso, né? Então, sábado que vem, no dia 11, nós teremos aqui uma programação com os jovens, né? Então, gostaria que a partir das 3h30 todos os jovens estivessem aqui na tabernáculo. Que se por acaso não estiver chovendo, nós vamos fazer um culto nessa praça aqui da Cidade Alta aqui. Eu queria fazer a do centro, mas ela está quase que toda fechada devido às construções, e tem bem pouco espaço lá para fazer um culto. Então, nós vamos fazer esse primeiro culto aqui na Praça da Cidade Alta. É direcionado aos jovens, mas todos estão convidados, né? Quem quiser participar. Se nós reunirmos pessoas, vamos cantar, vamos testificar, né? As meninas bem vestidas como cristã, né? Vocês vão testificar com a vida de vocês. Vai ser sinal, vai ser testemunho para o mundo, quando o mundo vê vocês, né? Os moços vão, como é que eu vou dizer, a traje, rigor, vão todo mundo de gravatinha, casaquinho, vão no estilo cristão, né? E todo mundo como os servos de Salomão, todo mundo no mesmo padrão, né? Amém? Para que o mundo possa ver que numa era tão corrupta, Deus tem jovens que servem ao Senhor e dão testemunho da sua palavra. Amém? Gostaria que os jovens também trouxessem alguma coisa, um bolinho, qualquer coisa assim, que os pais ajudem eles, né? Depois do culto ali, nós teremos um companheirismo. E se o tempo estiver bom, eu já pedi para o irmão Josemar falar com o dono lá da propriedade, já está mais ou menos certinho. Então nós vamos ver se nós fizemos uma vigília lá no morro, lá da Jaguaruna, né? E como eu disse, é direcionado aos jovens, mas os adultos estão todos convidados também para participar dessa vigília, né? Até porque nós vamos precisar de carros, né? Para levar todos. E eu sei que vai ser uma benção. Se por um acaso estiver chovendo no sábado, Deus vai nos dirigir uma casa aí e nós faremos então vigília na casa de alguém. Mas vamos dedicar esse sábado próximo do dia 11 para que os jovens também possam ter a sua participação, né? Amém? Hoje foi bom com as crianças e também eu sei que vai ser bom também com os jovens. E os moços, né, vão se preparando, vão lendo, vão meditando, para nós começar a dar também um tempo, né, na nossas reuniões, para alguns jovens também estar falando, para que Deus possa despertar os dons também no meio dos moços, né? Despertando os dons, né? Hoje o irmão Josemar estava conversando lá em casa e disse: pastor,
Um dia nossa geração vai passar, se o Senhor Jesus Cristo tardar em vir, nós vamos partir, né? Então nossos filhos vão ter que continuar. Então, Deus tem que continuar o seu trabalho, né? Termina o trabalho de um homem, Deus tira aquele homem de cena, Deus levanta outros, e a obra de Deus continua, né? Deus é um Deus progressista, né? Deus está sempre progredindo, Eu sou Deus, como nós cantamos aqui, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus sempre segue adiante, né? Então, quem sabe, né? Nessas escalas, não temos aí bons pregadores sentadinhos aí, né? Amém. Que estão só precisando de uma oportunidade para exercitar o dom, né? Amém? Se guardem, né? Seja exemplo dos fiéis, dê bom testemunho, que essa é a primeira e melhor pregação, né? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Então, irmãos, como de costume, no nosso culto de ceia, nós não damos aqui nenhum tipo de ensinamento, como Deus tem nos dado. A gente aproveita sempre o culto de ceia para trazer algo mais direcionado à igreja, né? Nós, como uma família, a família de Deus, o Senhor Jesus Cristo, aqui como nosso Pai, nos ensinando, nos instruindo, né? Como devemos proceder, como devemos agir, como se portarmos, né? Tanto na igreja, quanto em casa, quanto aonde estamos, seja trabalho, seja escola. A palavra de Deus sempre nos ensina nós a sermos melhores cristãos e sempre nos ensina a nós servirmos melhor ao Senhor. Você quer servir melhor ao Senhor? Eu quero a cada dia servir melhor ao Senhor. E eu nunca estou satisfeito de dizer, graças a Deus eu já sirvo o Senhor de todo o meu coração. Eu sinto para mim que eu sempre estou em falta com Deus, né? Então a gente sempre quer servir o Senhor melhor. Então, nas pregações que o profeta ensinou, que a pregação é aquilo que toma o pecado e traz ao julgamento. Nas pregações é que geralmente Deus nos dá a instrução, né, para nós sabermos como realmente sermos verdadeiros cristãos e como servir melhor ao Senhor. Como estamos falando de diversos assuntos, eu quero entrar aqui num tema aqui bem importante, mas eu quero antes aqui só chamar a atenção dos irmãos para um outro ponto. Os irmãos sabem que eu, como pastor aqui desse tabernáculo, até então, enquanto Deus permita que eu fique aqui, eu tenho procurado ser o mais fiel à palavra do Senhor. Muitas vezes já tenho retornado atrás, voltado atrás em alguns pontos e tentado consertar, tenho tentado ser um melhor servo de Deus. Nunca no meu coração eu tive um espírito religioso e um espírito de fazer cerca. Os irmãos nunca viram desse púlpito dizer para os irmãos, não ouçam outros pregadores. Vocês nunca ouviram dizer isso, né? Não ouçam, não façam isso. Nunca fiz isso. Ao invés de eu dizer para vocês, num sentido figurado, né? Olha, não atravesse a rua que é perigoso. Eu prefiro dizer, olhe para a esquerda e para a direita e atravesse em linha reta, né? Ao invés de dizer que é perigoso atravessar a rua, eu prefiro instruir de como se deve atravessar a rua, né? Porque quando Jesus teve que tomar uma decisão de enviar os seus discípulos, ele dizia assim, sede simples como a pomba, prudente como a serpente, porque eu vos envio no meio de lobos. Então ele sabia que era necessário. E eu sei que a internet está aí, e os irmãos amam a palavra, você vê algum tema que te chama a atenção, você assiste. Então, eu não vou dizer, não escuta, não ouçam. Mas o que eu posso dizer? Ouçam sempre com o filtro da palavra, daquilo que Deus tem ensinado. E ninguém aqui passa por inocente, porque, honestamente, né, irmãos, assim, com toda humildade diante de Deus tem nos dado boas palavras aqui no tabernáculo de ensinamento, né? Temos aprendido bastante, né? Então, acho que nós temos aprendido o suficiente para quando nós ouvirmos alguma coisa que não é, se não fechou. Tá bom a pregação, vou deixar isso aqui de lado. Eu creio que nós estamos nessa direção. Claro, Deus tem muito ainda mais que nos ensinar. E, né, meditação no grupo,
quantas perguntas já foram feitas no grupo, respondida, né? Tinha um tempo que nós passávamos quase que a semana toda falando a palavra no grupo. Então eu creio que essa igreja aqui, ela já tem recebido a instrução suficiente para andar em qualquer ambiente sem se contaminar, né? Então, como eu disse, não proíbo ninguém de ouvir palavra, mas preste atenção sempre que você está ouvindo. Eu recentemente ouvi um pregador pregando, e olha como a gente ouve coisa, né? Já digo isso até para prevenir os irmãos. Esse pregador diz assim: não tem escritura no Velho Testamento que fala que Jesus Cristo era o Redentor, que ele veio redimir. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que o irmão tem lido a palavra correta? Só Deus como Deus no ofício de Pai, eu encontrei mais de 30 escrituras dizendo: eu sou o teu remidor. Mas no caso, se referindo ao Senhor Jesus Cristo, eu peguei 2 escrituras para ler aqui para os irmãos, que eu quero que os irmãos fiquem fundamentados na palavra, não em um pensamento que o homem pensa, né? Ele diz: não, Jesus Cristo é o Redentor porque pegaram uma coisinha daqui, uma coisinha dali e descobriram. Não, a Bíblia diz que ele era Redentor, tinha escritura que dizia que ele era Redentor, né? Então eu já estou adiantando, porque se no caso vocês ouvirem, vocês já sabem. Acabou a pregação, mas essa partezinha eu deixo de lado. Amém? 2 escrituras eu vou ler, poderia ler mais, mas quero ler 2 que é bem contundente. Jó capítulo 19, versículo 25. Jó, tendo a inspiração da ressurreição dos mortos. Não foi o Deus Espírito que ressuscitou dos mortos, vocês concordam comigo? Quem é que ressuscitou dos mortos? Jesus Cristo, homem. Então, quando Jó tem inspiração, ele está falando a respeito de Jesus Cristo, homem. Ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive. De quem que ele está falando? Do Senhor Jesus Cristo. Então temos o Velho Testamento, Jesus Cristo como Redentor. E por fim se levantará sobre a terra. Isso aqui ele está falando acerca da ressurreição dos mortos. O profeta fala disso, e até o povo denominacional sabe que Jó está falando de Jesus Cristo aqui, né? Então dizer que não tem Redentor no Velho Testamento concernente a Jesus Cristo está errado. Tá, irmãos? Se vocês ouvem pregações, eu estou falando porque eu ouvi e resolvi já adiantar para os irmãos, para que você fique bem instruído na palavra. Amém? Isaías 59, versículo 20. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Também está se referindo ao Senhor Jesus Cristo, que para Sião, um tipo da noiva, viria o Redentor, e esse Redentor é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Ficou claro para vocês? Compreenderam, irmãos? Tá, essa é a primeira parte. Então, outra coisa também, irmãos, que eu também tenho ouvido, né, pregação, eu ouvi algumas pregação, tenho visto algumas pregação, de alguns pregadores que pregam que 1963 foi apenas uma aparição. Também não é verdade que em 1963 houve apenas uma aparição. O irmão Brana fala a palavra aparição até 1962. Depois de 1962, a gente não vê o irmão Brana mais usando a palavra aparição. Em 1963 foi o início da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Sim. Amém. Você pode dizer um amém mais forte? Amém. Podemos provar pela Escritura, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. É o próprio Senhor Jesus Cristo descendo. Amém. Então não é a aparição, é a vinda. Por que ele desce do céu? Para que ele desce do céu? Ele desce do céu para manifestar o Filho do Homem. Vocês concordam comigo? Amém. Vocês concordam que o Filho do Homem foi manifestado através de um profeta? Amém.
Então vamos ver se essa manifestação aqui, se o que ela é, né? Aleluia. Assim será. Não, nessa parte aqui. Qual é a parte que está escrita, irmãos? Alguém me ajuda aí? Que fala da vinda do Filho do Homem? Se alguém tem na escritura aí, rapidinho aqui, irmãos, eu quero procurar aqui. Se alguém achar primeiro que eu me cita a escritura. Peguei a escritura. Aleluia. Aqui, Mateus, vou ler 3 escrituras aqui. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, não a aparição do Filho do Homem. É Bíblia, né? Amém. Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, não aparição, vinda. Mateus 24, 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, a Bíblia não fala aparição, a Bíblia fala vinda. Tem uma palavra que eu já usei aqui, já falei para os irmãos, que se chama a palavra, que a tradução correta dessa vinda é parúsia, né? No grego é parúsia. E parúsia não significa aparição, parúsia significa presença. Então, eu marquei o culto de ceia, hoje é dia 5, né? Dia 5 nós temos o culto de ceia, os irmãos vêm para a ceia. Então até o dia de hoje eu estava esperando a vinda de vocês aqui para o tabernáculo. Tá? Estava esperando a vinda de vocês para o tabernáculo. E agora que vocês estão aqui, o que é vocês aqui agora? É a presença de vocês, vocês estão presentes. Para você estar presente, para ser parúsia, vocês teriam que ter vindo para o tabernáculo. Os irmãos compreendem isso? Presença, parúsia. Vocês estão presentes aqui. Por isso que dos 7 nomes compostos de Jeová, o último é Jeová Shammah. O Senhor presente está. Então ele desce do céu com alarido, prepara a noiva e ele leva a noiva consigo. Então, em 1963, o que nós temos? Nós temos o ponto de partida, o início desse grande evento chamado a segunda vinda de Cristo. Amém? Vocês compreenderam aqui, irmãos? Então, não se confundam, né? Não se confundam, não engulam tudo. Como dizia um pastor, né? Não somos mestres, mas também não engolimos bolota, né? Tem que passar pelo filtro da palavra sempre, né? Amém? Eu sou responsável aqui pelo tabernáculo, né? Nas congregações, cada um na sua igreja prega como acha que deve ser, né? Cada um tem que dar conta a Deus pelo que ensina o seu povo, né? Eu quero me manter fiel à palavra. Bom, sair desses pontinhos polêmicos, que talvez quando se fala coisa assim, sempre dá uma polêmicazinha, mas também não estou preocupado. Se tu não quer te incomodar, não sirva Jesus, porque, olha, irmãos, servir Jesus é afronta, é incomodação mesmo, é luta, é batalha, né? Não quer ter problema, não suba no púlpito, né? Fica só sentadinho escutando. Então, sempre tem problema, mas vamos lá, enfrentamos a todos. Eu quero falar outra coisa aqui para os irmãos, que agora a minha mensagem, né? Que eu quero aqui nessa noite falar. Eu vou um pouco devagar aqui, que como de costume, né? Garganta sempre cansadinha, mas um pouquinho ela já esquenta. Eu tenho meditado, sim, sobre algumas coisas, também orando a Deus em oração.
orando pelas famílias, né, da igreja, né? Sempre oro pelas famílias da igreja. Às vezes me acordo com alguma família no coração, ou com algum irmão no coração, e eu sinto que quando eu me acordo com alguém no coração, é Deus me despertando a orar, interceder por aquela pessoa, né? A gente passa a ter esse entendimento, né? E orando a Deus, para que Deus sempre dê o discernimento, de sempre captar onde estão os espíritos que atormentam as famílias, que incomodam os casais, que dão problema entre pais e filhos e pais. E eu tenho falado para os irmãos a respeito de algumas prisões, como eu preguei em uma outra ocasião, como que o espírito do homem entra em prisão. Quem é que lembra dessa pregação? Que é importante, né? Se alguém quiser reassistir de novo, importante. Como é que o espírito entra em prisão e o que acontece depois de o espírito estar aprisionado, né? E como se livrar também, como desprender esse espírito em prisão. Deus nos ensinou tudo aqui naquele culto, né? E também eu tenho percebido assim, irmãos, que existe um espírito chamado, vou botar aqui, está um pouquinho embaçado, chamado espíritos familiares. E parece ser uma coisinha pouca, mas não é. Esse espírito familiar, como uma vez eu preguei sobre espíritos hereditários, esses espíritos familiares que causam um dano tão grande e tem sido a causa de tanta separação de casal. Deus não gostaria que fosse assim, mas acontece, porque as pessoas às vezes estão presas nesses espíritos, não sabem que estão presos, e às vezes descobrem que estão presos, mas ficam tão familiarizados com os espíritos que eles não fazem questão de sair também. Vamos ser bem honestos e realistas. Tem pessoas que estão presos e não sabem, são vítimas. Tem pessoas que descobrem, a palavra revela, mas estão tão familiarizados, se sentem tão bem com esses espíritos, que eles preferem seguir em frente nessas prisões, porque às vezes essas prisões se tornam-se cômodas para as pessoas. Os irmãos têm que compreender, nós temos que entender, irmãos, que o casamento, ele não é apenas uma união de carne, que duas carnes se unem. Os irmãos têm que compreender isso. Casamentos que acontecem por causa da aflição da carne, hoje não está passando de um ano, apenas por desejo sexual, por atração física. Isso chega a ser uma desgraça na vida das pessoas. Depois que passa a aflição, e falando aqui para adultos, é apenas como um espirro, passou. Mas depois que passa, só coice para cá, coice para lá, Então, faz parte, a intimidade do casal faz parte, mas tem que se compreender que faz parte e não é tudo. O casamento não está baseado só nisso. Então, se a pessoa vai casar só por causa da aflição da carne, então vai cometer pecado da fornicação e fica no mundo, até realmente encontrar uma esposa ou um esposo que realmente, quando você casar com essa pessoa, vocês têm que saber que o casamento ele tem que ser também no espírito. Os espíritos têm que se casarem. O espírito tem que estar casado, não apenas o corpo. Os espíritos têm que se casarem também. Eu preguei aqui para os irmãos uma ocasião a respeito de frequência, e a gente vê hoje na vida secular, as pessoas vivem junto, dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, dividem a mesma cama, mas às vezes com frequências totalmente diferentes, Um numa alta frequência, outro numa baixa frequência, outro numa média frequência. Não consegue entrarem
ambos na mesma frequência, para que haja harmonia. Agora eu li a escritura aqui. O desejo do Senhor Jesus Cristo na oração sacerdotal foi esta: Pai, eu oro, para que assim como eu e tu somos um, que eles sejam um. Então Deus requer que nós sejamos um em tudo. E quando nós lemos a palavra do casamento, diz: portanto, deixará o homem seu pai, sua mãe, unirá-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, eles têm que estar na mesma frequência, uma unidade. Ou vou usar um outro termo aqui, que está aqui no tema, eles têm que estarem na mesma sintonia. Tem que ser a mesma sintonia. Vocês já imaginaram, irmãos, 2 rádios dentro de casa ligado, um sintonizando a AM, outro FM? Só bagunça e barulho que você vai ter dentro de casa, não é verdade? Você imagina 2 rádios tocando junto, um sintonizado numa rádio, outro sintonizado em outra rádio. Que bagunça, né? Melhor que desligue, que não tenha. Quando se consegue se unir os 2 na mesma frequência, você pode tirar dali uma boa melodia, uma harmonia, né? Quando os 2 entram em sintonia. Aí o profeta, o mensageiro, diz assim: companheirismo não são 2 pessoas estar dentro do mesmo barco, porque casamento é os 2 entrar para dentro do mesmo barco. Companheirismo, 2 dentro do mesmo barco, casamento, 2 dentro do mesmo barco, existe aos montes. As pessoas estão se casando, estão entrando, dividindo os barcos, né? Agora, para eles estarem em sintonia, o profeta diz: o verdadeiro companheirismo é os 2 estar no mesmo barco e os 2 remarem para o mesmo lado. Porque enquanto um rema para um lado e o outro rema para o outro, o barco só vai dando volta, né? Só vai dando volta e nunca saem do lugar. Não há progresso, não há evolução. As pessoas não conseguem avançarem. Vocês compreendem isso, irmãos? Olha que coisa triste, irmãos, quando as frequências são diferentes, ou quando o casal está em sintonia diferente, né? Falei aqui para os irmãos uma vez, não estou citando o nome, né? Uma vez um rapaz foi ordenado pastor e foi mandado para uma certa cidade. E aquele rapaz era bem ativo como evangelista, e lá ele conseguiu reunir um bom grupo de pessoas. E quando o trabalho estava querendo formar corpo, um dia a esposa chegou na sala onde ele estava fazendo o culto familiar, né? E ela naquele dia não estava bem batizada, tirou a aliança, atirou no chão na frente de todo mundo, né? Chamou ele de um monte de coisa. As pessoas se levantaram, foram embora, né? O trabalho acabou naquela cidade. E os 2 voltaram, né? Ele voltou envergonhado, né? Se sentindo fracassado, porque não estavam na mesma sintonia. Eu fico pensando, para os jovens que eu falei aqui, que eles devem persistir em ler, e Deus dá oportunidade de eles começar a meditar, pregar a palavra, e eles saberem que realmente a decisão do casamento é tão importante. Saber que quando Deus chama o homem, Deus chama a esposa junto. Então, cuida, né? Não olha para a beleza e vai pegar uma menina aí que discute com uma serra circular, que tu vai estar numa frequência de pregar o evangelho, né? E ela talvez aí já tirar a aliança e fazer tu passar uma certa vergonha. E o profeta disse: quando Deus chamou Abraão para o ministério, Deus chamou a Sara junto. E quando chegou na hora de Abraão
tomar uma decisão que ele tinha que se separar de Ló, irmão, a decisão que o Abraão tomou, a Sara acatou. Quando Ló vai para Sodoma e Gomorra, a gente sabe, como eu falei no outro culto aqui, na ida para Sodoma e Gomorra, houve uma forte influência da sua esposa, porque ela viu a cidade grande, como eu falei no outro culto aqui, ela se encantou com Sodoma. Então Ló toma uma decisão baseada na influência dos olhos da mulher que viu que Sodoma é bela, é grande, tem a terra das oportunidades. Aí na questão, né, irmão, de oportunidades, eu sei que todos querem viver uma vida tranquila, uma boa vida, mas ainda eu prefiro viver em aperto, apertando o cinto, mas que nada me atrapalhe de servir a Deus. Do que ter grandes oportunidades e as grandes oportunidades me afastar de Deus. Nós estamos fazendo um estudo com a mocidade no grupo. E aí nós estamos lendo ali o livro de Eclesiastes. Paramos na parte de vaidade, tudo é vaidade, não saímos dali ainda. Estou perguntando para eles, o que é vaidade? Cada um dá a sua opinião. Eu acho que vaidade é isso, eu acho que vaidade é aquilo. O que não é vaidade? Eu acho que isso não é vaidade, aquilo não é vaidade. E aqui colocando para a igreja, o que é vaidade, irmão? Toda a nossa vida humana é vaidade, tudo. Salomão diz: tive filhos, tive filhas, tive servos, tive casa, tive bois, tudo era vaidade. A vida que nós vivemos é uma vaidade. Por isso que Salomão encerra lá no final dizendo: os dias da minha vaidade. Porque a vida que você vive é uma vaidade. Então não tem como tu te escapar de viver vaidade. Vê? Vamos tentar colocar a coisa no centro. Não tem como tu te escapar. Tu vive a tua vaidade, porque essa vida caída é uma vaidade. Tudo. E aí agora a pergunta: e o que não é vaidade? O que não é vaidade? Vaidade, irmão, é a vida eterna que não pode passar. Tudo que passa é vaidade. Só tem uma coisa que não é vaidade, é a vida eterna que permanece para sempre. Aí tu pergunta: pastor, e como é que eu faço para administrar as minhas vaidades? Então, ouça aqui o conselho de Deus. Como é que tu administra a vaidade? Nunca deixa a tua vaidade ficar entre você e Deus. Aí ela se torna pecado. Vou para tal cidade. Por que eu vou para essa cidade? Eu vou para essa cidade porque eu estou mais próximo do tabernáculo para ouvir a palavra. Oh, glória a Deus. Por que eu vou para tal cidade? Porque lá o emprego vai me deixar quase rico. E Abraão, sendo conectado com Sara, os dois na mesma sintonia, Abraão fala e ela diz amém. Olha, Sodoma está bonito. Que campina bonita que tem Sodoma. Mas sabe, eu prefiro ficar com Deus debaixo dos carvalhais de Manre. E ali estava Sara. Concordo contigo, vamos ficar debaixo dos carvalhais na presença de Deus. Amém, Jesus? O que isso causou? Isso causou uma atmosfera tão preciosa sobre eles, que eles, depois de velho, são rejuvenescidos, e Deus dá aquele tão esperado filho da promessa para Sara e Abraão. Vocês estão felizes? Amém. Não estou tocando para ninguém, irmãos. Nunca a pregação é pessoal, é para todos. Amém. Para os filhos de Deus, né? Para mim também, serve para mim. Mas Jesus não está, se ela tivesse, seria para ela também, para todos nós.
Agora, irmãos, olha que prisão horrível essa aqui. Essa aqui, meu Deus do céu, como eu vejo isso aqui direto, né? Essa prisão aqui é horrível. Uma vez eu dei testemunho para os irmãos. Quem é que lembra que eu dei aquele testemunho do irmão? Perdão é perdão, não importa a dimensão. Quem é que lembra dessa pregação? Lembram, né? Bom, só que uma parte do testemunho, que agora eu vou colocar aqui, que não era a parte tão importante naquela pregação. Irmãos, olha o que acontece. Esse irmão falou para mim, disse assim para mim: irmão, o meu maior problema naquele meu casamento fracassado foi porque minha mãe traiu meu pai, os dois se separaram e eu, como era o irmão mais velho, tive que assumir a casa, e aquilo trouxe um peso sobre mim, que eu carregava esta mágoa da minha mãe, e contando para mim, trouxe uma mágoa da minha mãe. E quando eu me casei com a minha esposa, eu maltratava ela inconscientemente. Por quê? Esta prisão, irmão, é o seguinte: é o homem encarnar sua mulher, a sua mãe, na sua esposa. Aleluia. Seja na parte ruim como na parte dele, ou seja na parte boa. Ah, minha mamãe trazia café na cama. Por que tu te casou? Fica na casa da mamãe, ela vai continuar levando café na cama para ti. Tua mulher não é tua mãe. Verdade. Mas o problema é que as pessoas encarnam, né? Porque quisesse casar com a tua mãe, ficava com a tua mãe em casa. Aí querem, é verdade ou não é? Verdade. Claro, querem fazer, pegar o espírito da mãe, encarnar na mulher, e querem que a mulher seja como a mãe, ou nesse caso aqui, porque não, a mãe não foi uma boa mãe, vive infernizando a vida da esposa para castigar a mãe que não está ali. Verdade. Uma prisão diabólica. Fica solteiro, tio. Aleluia. Porque tu quer casado. Casou, sai de casa. Tem pessoa que sai de casa, mas só o corpo, o espírito fica lá preso. Verdade. Aleluia. Então não te esquece. Tua mãe é uma pessoa. Tua mãe tem a sua personalidade. A tua mulher é outra pessoa. Ela tem outra personalidade. Ela não vai agir como a tua mãe. Ela é diferente. Então não espera da tua esposa que ela seja como a tua mãe, e não inferniza a vida da tua mulher porque a tua mãe foi uma má mãe para ti. Aleluia. Saia dessa prisão. Aleluia. Ressignifica a tua vida. Minha mãe foi uma treva para mim, pois eu vou fazer diferente. Eu vou fazer meu lar ser um lar abençoado, para que a minha esposa seja uma bênção para meus filhos. Ressignifica. Muda. Deus dá oportunidade às pessoas mudar a situação que eles vivem. As pessoas não querem mudar. É mais cômodo ver a figura da mãe na mulher, ou exigir demais dela, ou infernizar a pobre da vida da mulher, que às vezes já passa por outros tipos de luta, né? E por outro lado também, tem mulher que encarna o pai no marido, e não tem jeito, né? Aleluia. Irmãos, eu não tenho vergonha de dar testemunhos negativos também. Eu sempre dou testemunho positivo, dou testemunho negativo. Falo das coisas boas, mas o testemunho negativo também serve. Logo que nós viemos aqui para Aranguá, alguns dos irmãos já sabem, já desse testemunho. Um espírito pegou meu filho José, está lá atrás sentadinho lá. Ele só tinha 2 anos na época, agora já está com 14, então faz 12 anos que isso aconteceu. Entrou um espírito nele que eu tive que pedir socorro, através de uma revelação que Deus me deu,
que o irmão José tinha orado por ele, tinha ficado bom, mandei uma carta para o irmão José Brana. O irmão José Brana orou pelo José, graças a Deus José foi liberto naquela ocasião. Mas por que o Espírito entrou no José? Vemos como a falta de entendimento, sabedoria, de trazer figura do pai, colocar no marido, ou da mãe, colocar na mulher, causa essas coisas dentro de casa, esses conflitos, né? Tantos problemas que acontecem com os casais por causa disso. Minha sogra esteve na minha casa contando um problema familiar que o filho mais velho dela e o pai não se entendiam e tal e tal. E sabe como é que é mãe? Mãe sempre puxa mais para o filho, às vezes que para o marido, né? É a tendência, né? Talvez nem todos, mas a tendência sempre é a mulher, sempre, o filhinho, tu tem que ter paciência, não xinga o coitadinho, né? Geralmente é assim, enfim. Eu gostei uma vez de um homem, ele estava na casa dele, estava almoçando, e o menino pegou e se levantou e xingou a mãe. Aquele pai se levantou e disse assim, olha aqui, eu vou dizer uma coisa para ti, tu respeita ela, que ela antes de ser tua mãe, ela é minha mulher. Tu não levanta a voz com ela. Não deveria ser assim, irmão? Sempre? Bom, vocês sabem que geralmente não é, né? Mas é para ser. Tu só está aqui por causa da minha união com ela, senão tu nem estaria aqui. Então, fala baixo. Quando tiver a tua mulher, tu grita com ela. Os pais têm que botar os filhos no lugar, viu, irmão? Se for de um príncipezinho, vai atrapalhar o crescimento dele, os pais ali ajoelhados, adorando os filhinhos. Pare com isso. E aí depois o filho foi meio que lá, pro lado da mãe, e a mãe disse, olha, é o seguinte, se não fosse teu pai, tu não estaria aqui, então, né, nem vem pro meu lado. Amém, Jesus? Glória a Deus. A palavra de Deus é a verdade sempre, irmão. Sempre a palavra de Deus é a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Pega o príncipezinho de vez em quando, uma varinha, coloca ele no lugar dele. Não deixa ele gritar no buraco com a tua mulher. Ou não deixa ele gritar no buraco com o teu marido. Coloca o filho no lugar que pertence a ele. Está tudo fora de lugar, irmão. Por isso que o mundo vira essa bagunça. Tudo fora de lugar. Os pais viraram filhos, os filhos viraram pai. Meu Deus, o mundo virou uma bagunça. E aí tá lá aquela conversação, né? Porque coitadinho, pobrezinho, enfim. E minha esposa viu aquilo, ficou inflamada, assim, dodói pelo maninho, né? Quando eles saíram, ela disse assim para mim, aquele espírito já tá ali já, né? Coisa ruim, as pessoas vão à tua casa só para levar espírito ruim, né? Saem, a casa fica pesada. Ela chegou, eu vou dizer uma coisa para ti. Quando José crescer, eu não quero que tu interfira na vida de José. Então tá. Então a partir de hoje, José é contigo. Irmão, se ela sonhasse o que depois ia acontecer com José, ela nunca teria dito isso. Amém? Seguro não parava um minuto de gritar. Se acordava de madrugada, tirava a fralda, tirava a roupa, saia correndo, tinha que ser atrás dele. Aquele espírito que entrou nele ficou com raiva de mim, porque era o mesmo espírito que veio de lá. Não, tem que captar o mundo espiritual, irmão. É besteirinha, coisinha de criança. Não é demônio. Eu não podia chegar perto dele, tinha raiva de mim. E passei no sufoco. Que pena que o Sandro e a Laurinha não estão aqui, minha irmã Valdete, que lembram disso. Foi bem na época que eu estou pregando com o irmão Sandro, que mora aqui, o índio aqui, o irmão Sandro aqui, o índio aqui. Eu tentando pregar, não conseguia, ele gritava. Quando chegava alguém que começava a falar a palavra, pronto. Todo dia no carro, nós tínhamos que vir para a igreja aqui na frente da salinha, a gente vinha às vezes com uma varinha junto. Aí pegava ele e levava lá para o canto lá e sovar, mas não adiantava. Era o espírito que estava ali. Até que, Davi, o que tu acha que está acontecendo? Tu quer saber o que está acontecendo? Quero, então vou dizer para ti. Te lembra aquela vez lá atrás? Lembro, pois é. Eu não posso fazer nada por ele, tu tirou minha autoridade diante de Deus.
Então tenta resolver agora. Ah, mas agora o meu milho tá. Então tá, te humilhou, então vamos orar a Deus, vamos ver o que Deus vai fazer. Amém. Aleluia. Aí nós oramos a Deus, Deus me deu uma visão, que o irmão José Brana tinha orado por ele, e eu captei a visão, mandei uma carta para o irmão José, pedi oração. Quando veio o lencinho ungido, a oração do profeta, nós oramos por ele, graças a Deus se libertou. Ele é meio brabinho assim, mas ele é mais quieto agora. Vê, irmãos, por quê? É uma prisão horrível essa prisão de as pessoas não saber formar família. Eles se casam, mas ficam presos na parentela como se fosse a família. Não é mais família. Os de lá agora são parentes. Família é mulher, maridos e filhos. Amém. E os filhos são família enquanto estão na casa do pai. Quando casou, formaram a família deles. Agora, para ser parentes. Como as pessoas não sabem fazer essa separação, o que acontece? Trazem todos os espíritos junto. Não ressignifica, não deu certo com teus pais, faz diferente. Verdade. Não gostou do ambiente que tu viveu? Não passa para os teus filhos isso. Muda em ti. Ah, era horrível que meu pai, olha, é horrível que minha mãe. Não tem como mudar, ele foi. Mas tu tem como tu fazer diferente. Aleluia. Aleluia. Eu seja louvado, né? Mais um pouquinho aqui, irmãos. Tem bastante coisa aqui, eu não vou chegar nem na metade. Eu vou dando conselho de Deus aqui para vocês, né? Então Deus vai me colocando aqui, eu vou dando conselho. Isso aqui não é uma pregação, é um conselho de Deus, né? Então o profeta nos ensinou o seguinte. Primeiro, quando o irmão Branco está pregando sobre comunhão, o irmão Branco está dizendo que comunhão não está baseada apenas em comer o pão e tomar o vinho. Mas comunhão quer dizer comunicar, conversar ou comungar. Isso significa a palavra comunhão. Então o que a gente percebe? Estou falando sobre unidade no casamento, né? A sintonia. Então nós percebemos que a unidade tem algo a ver com a comunicação. E olha, irmãos, e muitos casais se separam por falta de comunicação. Comunhão, conversar, comungar. Não com gritos, né, com razão. Conversar. Diz comunhão é você falar com alguém. Isso é comunhão, né? Não fazendo aquele esforço, mas realmente ter comunhão. Sentar e poder conversar com alguém. Isso é ter comunhão. Isso significa que deve haver uma relação dos dois, e dos dois enfocados no mesmo pensamento, né? Isso é unidade, comunhão. Os dois estarem focados no mesmo objetivo, ter essa sintonia, né? Como é que as pessoas vão chegar a acordo, né, irmãos? Quando um pensa para o norte, outro pensa para o sul, e os dois tentam sentar e conversar, irmão, sempre vai ter conflitos, né? Então, para termos essa comunhão leal com alguém, os dois devem estarem na mesma sintonia. Eu até coloco uma sintonia. Fulano, fulana, nós somos cristãos, nós servimos a Jesus, estamos com um problema em casa. Eu estou com um problema contigo, tu está com um problema comigo, nossos filhos estão com problema. Vamos resolver esse problema? Sintonia. Não é assim? Estamos com problema? Sintonia. Os dois na mesma direção. Qual é o objetivo? Achar o problema, resolver o problema. Mas o que nós fizemos, né? Se tu tivesse educado melhor, ele não estaria assim. Se tu não estivesse sempre na rua, o fulano estaria melhor. Então já vem as acusações, né? Aí segue o barco remando
sempre fazendo volta e nunca sai do lugar, e temos aí dezenas de casamentos fracassados, né? Que só os corpos estão morando junto e os espíritos já estão afastados há anos um do outro, né? Triste isso, mas é verdade. Só o corpo está junto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Traga o teu espírito de volta para o teu casamento. Une o teu espírito nesse casamento. Essa é a razão que os pais perdem a autoridade, já não conseguem mais falar com os filhos, né? Eu falo, fulano me ouve, Beltrano me ouve. Não ouve? Por que são desobedientes? Por que desobedece? Aí você leva no psicólogo, o psicólogo diz, não pai, desce ao nível da criança, assim, para te poder te comunicar com ele. Mas irmão, quando você desce ao nível da criança, no pensamento dele, tu está só afogando o crescimento daquela criança, né? Você está colocando carimbo de aprovação nas coisas que ele faz, né? Isso inconscientemente. Agora, o que tu tem que fazer? O que se necessita fazer? Primeiro, tu tem que chamar a atenção daquela criança, daquele filho, que é uma tarefa difícil, não é fácil, porque tu não pode chamar com gritos. Tenta levar ele a algum lugar. Se eu estava conversando com a minha filha Cheryl, eu queria falar algo importante para ela. E eu saí com ela e me lembrei do irmão Brana, que o irmão Brana fez isso. E disse para ela o seguinte: tá vendo, minha filha, nós estamos aqui na frente do mar. Tá vendo aqui a praia? Tá vendo essa imagem? Tô vendo. Então, eu quero que tu memorize essa imagem para te não esquecer o que eu vou te dizer, porque é importante que tu ouça isso. E quando o irmão Brana quis dizer para a Rebeca que ele não era Jesus Cristo, ele levou ela até uma estação de trem, parou perto daquela estação e disse: olha, dá uma olhadinha aqui na estação, tá vendo esse trilho? Tá vendo tudo isso aqui? Tô vendo, papai. Pois é. Agora eu vou te falar uma coisa para ti que tu não vai te esquecer mais. Memoriza esse ambiente. Tá? Vão dizer que eu sou Jesus. Eu não sou o Senhor Jesus Cristo. Sou seu servo. Ela deu testemunho depois de velhinha. Nunca mais ela esqueceu disso. Tenta levar o teu filho a um lugar que tu possa prender a atenção dele. Um lugar que ele não vai se distrair, que ele vai ficar calado para te ouvir. Então você cria ali uma atmosfera onde você faça ele saber o que você deseja falar para ele, que é algo importante. Amém. Irmão, Deus nos ensina tudo, né? Amém. Aleluia. Aí, irmãos, você precisa colocar no teu pensamento, na tua mente, né? Que realmente você sabe o que é melhor para ele. Então você passa a ter uma comunicação. Ou você vai ter essa comunicação com teu filho, ou vai ser só gritos. E você sabe que grito não resolve nada, né? Grito, a criança não entende nada do que você está falando, né? Glória a Deus. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. É claro que essa comunhão também é com Deus, né? Deixa eu ler aqui uma escritura rapidinho aqui. Logo já vou encerrar, irmãos. Eu sei que a hora está passando. Eu gostaria de falar muitas coisas aqui. O tempo é curto. Mas aqui é um ponto de partida, então, vou dizer assim, né? Muita coisa que Deus me deu que eu precisava falar para os irmãos. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9 até o 10, diz assim: Deus é fiel, pelo qual fosse chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo,
que digais todos a mesma coisa, que não haja divisão entre vós, antes sejam perfeitamente unidos em uma mesma mente, em um mesmo julgamento. Eu estou pregando aqui para as famílias. Se eu for me dirigir aqui para a igreja, meu Deus, eu teria que fazer uma campanha só sobre isso, né? Estou para ver um corpo mais enfermo do que o corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja na terra. Que povo bem desunido, né? Povo bem desunido, povo que não consegue ceder em nada, povo que não consegue viver em comunhão. Não é verdade? É isso. É isso. Aleluia. Deus nos chama para uma comunhão. E a oração de Jesus foi essa: Pai, eu oro para que assim como eu e tu somos um, que eles possam também ser uma unidade, né? Que a gente possa ter isso aqui que eu li. Rogo vós, pois, irmãos, eu suplico para vocês, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo está dizendo, que vocês digam todos a mesma coisa, que não haja divisão entre vós, antes sejam perfeitamente unidos em uma mesma mente, em um mesmo julgamento. Aleluia. Deus nos chama para essa comunhão, né? Deus quer que nós estejamos esse companheirismo com Ele, né? Nós devemos ter o mesmo pensamento, falar as mesmas coisas. E as pessoas estão perdendo também essa unidade com Deus e essa comunhão divina, né? As pessoas também estão se apartando, né? Porque não conseguem ter a mente de Deus. Aleluia. O que acontece, irmão? Só uns 10 minutinhos que eu preciso falar algo aqui para os irmãos aqui. Essa parte aqui que é importante. A gente tem falado sobre sinal, colocar o Espírito Santo na igreja. Por exemplo, assim, o que acontece? Por que às vezes nós estamos perdendo a nossa batalha? Estamos perdendo a nossa batalha em casa. Seja com a mulher, seja com o marido, seja com os filhos. Por que às vezes estamos perdendo a nossa batalha? Nós nos ocupamos tanto, nós estamos tão ocupados com as nossas próprias rotinas diárias, né? E nós não usamos tempo para criar uma atmosfera correta na nossa casa para criar essa unidade. Então, às vezes a família ela fica dividida, às vezes dentro da casa a família está dividida, porque às vezes os pais estão tão ocupados com as suas rotinas diárias. Uma vez eu estava resolvendo um problema de família, marido e mulher, e depois de muito tempo resolvendo de novo, e depois desse muito tempo os filhos já estavam grandes, e irmão, e o barco já tinha afundado, eles já tinham perdido os filhos para o pecado, para o mundo. E eu disse para eles: sabe por que os filhos de vocês estão assim? Estão assim porque vocês ficaram a vida toda envolvidos nos probleminhas de vocês, e vocês nunca prestaram atenção nas crianças de vocês. Tu te ocupou tanto na tua rotina, a tua guerrinha com ela e ela contigo, e os filhos ficaram ao léu. Ó, o resultado está aí. Não é verdade? E é verdade, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, né? Então, só para colocar um tipo aqui, irmão, já para mim poder encerrar, quero encerrar dizendo isso aqui para vocês. Vou colocar uma situação aqui. Você imagina, irmãos, que você quer fazer uma viagem com a tua família. E aí você se reúne com a tua família e você cria uma atmosfera de viagem. Olha, eu vou pegar férias, nós vamos tirar férias, nós vamos aproveitar e vamos para algum lugar para aproveitar as férias do pai e da mãe,
e vamos aproveitar essa viagem. Aí quando você começa a falar da viagem, para o lugar para onde vocês estão indo, você está criando uma atmosfera. Então, o filho, a criança já começa a imaginar o lugar para onde estão indo. Que você está criando a atmosfera certa, né? Você cria aquela expectativa, aquela emoção de viagem. E a criança fica ali contando os dias para viajar. E aí, você está nessa preparação. Aí o que tu tem que ter em mente? Tu vai levar tua criança para um lugar frio. Então tu sabe que tu precisa preparar aquela criança para ir para um lugar frio. Você seria negligente levar a criança para um lugar frio e não levar roupas quentes para ele. Não é assim? Se você leva a criança para um lugar frio e você não leva roupa quente, e aquela criança adoecer e morrer, você será responsabilizado por aquilo. Você vai ser responsável. Você prepara aquela criança para uma viagem e você não prepara ele para o lugar onde ele está indo. E aí, irmãos, quando nós falamos disso no natural, vamos pensar isso no espiritual. Aí tem uma pregação, até passei para alguns irmãos que eu gostei muito de ouvir, um pastor pregando como preparar a família para o arrebatamento. Tu cria expectativa na tua casa para os teus filhos? Para esse lugar onde tu quer ir com eles? Tu cria essa emoção com os teus filhos? Vem cá, vamos sentar aqui um pouquinho. Nós vamos fazer uma viagem um dia desses. É, pai, é, mãe, é. Para onde é que nós vamos? Nós estamos indo rumo à eternidade. Amém. Aleluia. E acredite, meus filhos, eu preciso preparar vocês para o lugar onde vocês estão indo. Não é de qualquer maneira, eu tenho que preparar vocês. Compreende isso, irmãos? Cria essa atmosfera dentro da tua casa, cria essa expectativa, cria essa emoção no coração deles. Oh glória, um dia desses deixaremos esse mundo. Estou sendo preparado para essa viagem. Que Deus nos ajude, né? Eu vou parar aqui, porque tem muita coisa aqui. Nós damos continuação outro dia. Vamos colocar de pé. Nós temos a ceia do Senhor ainda. Aleluia. Glória a Deus. Vou pedir para encerrar a transmissão. Deus abençoe todos os irmãos da internet. Amém. Aleluia.